Só a gente está estando nessa encruzilhada. Qual o efeito que teria para um país que nem o Brasil o fim da globalização nesse sentido, de que já não é mais possível exportar a produção para um lugar onde a mão de obra é extremamente barata para garantir aí bens de consumo a preços baixíssimos em países que acabam sendo países compradores? O Brasil talvez tenha sido o país que pegou o maior mico nessa história do neoliberalismo. O caso russo é um caso muito peculiar. Foi muito ruim, foi uma catástrofe. Né? Mas o Brasil, ao contrário da China, é um país que andou para trás em todo esse período. Desde o fim da ditadura militar, não tem nada a ver com a ditadura. A ditadura começou esse processo, inclusive. Só que ela estava tão fraca que caiu, porque se ela tivesse aí, ia ser pior ainda. Desde o final da ditadura militar, a economia brasileira vem andando para trás. Nós sempre falamos isso e ninguém considera isso daí. Isso está expresso no que? Na desindustrialização brasileira. Agora o Lula falou, precisa reindustrializar o país. É uma colocação tanto quanto rara, até mesmo na esquerda, se a gente for pensar bem. O pessoal não... uma boa parte da esquerda acha que se você fizer Bolsa Família, fizer a transposição do Rio São Francisco, sei lá, proteger a Amazônia, fizer energia verde, o país vai se desenvolver. Não. O único desenvolvimento real que existe num país é o desenvolvimento da sua capacidade industrial. Todos os países desenvolvidos são desenvolvidos porque eles desenvolveram plenamente a capacidade industrial, né, através de um mercado capitalista. Então, o Brasil pagou um preço muito caro, porque o Brasil, desde 1974, que é justamente na época dessa crise inflacionária, ele vem sistematicamente andando para trás. E por aí a gente pode ver o colosso que é a economia brasileira. Porque com tudo isso o Brasil continua sendo um país, né, importantíssimo do ponto de vista econômico. Mas nós pagamos muito caro. Os russos pagaram um preço maior, mas é uma outra situação. Ali houve uma verdadeira catástrofe, né, como se o país tivesse sido invadido e destruído. Só que foi feito de maneira pacífica. Eu vi recentemente uma declaração do Obama de 2014, em que ele falava a uns oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos o seguinte, eu acho que é bem expressivo do que é o imperialismo. A agressão russa contra os antigos estados soviéticos debilita capitais na Europa, enquanto o crescimento econômico e o alcance militar da China preocupam seus vizinhos. Do Brasil até a Índia, as classes médias em ascensão competem conosco e os governos buscam um espaço maior nos fóruns globais. Isso daí foi em 2014. E logo em seguida vieram, né, o golpe no Brasil, a guerra comercial com a China e agora o que está acontecendo com a Rússia, né? Ou seja, o imperialismo não aceita nem um mínimo de competição, né? E esses daí são os países que o Obama citou, né? Brasil, Rússia, China e Índia. Justamente esses países que a gente citou aqui. São os países... o Brasil, a Rússia, a China e a Índia, os BRIC, têm sido pilar de sustentação do crescimento da economia dos países desenvolvidos. Você vê, por exemplo, o seguinte: no Brasil, por exemplo, as empresas de telefonia devem ter o maior lucro do planeta inteiro. Porque você fala China, mas na China não são todos os bilhões de habitantes da China que compõem o mercado chinês. Uma parte não tem esse mercado. Para você ter esse mercado, depende muito de qual é o desenvolvimento prévio.
né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma infraestrutura capitalista que é muito grande. A gente pode ver isso daí pelo seguinte: você vê a rede de distribuição elétrica, que é uma das coisas mais fundamentais para qualquer tipo de atividade econômica, né? A do Brasil é vastíssima. Então, por exemplo, a antiga Telebrás, a Eletrobras, e não só a Eletrobras, as outras companhias, porque sempre que você tem uma empresa nacional, em São Paulo você tem uma empresa quase do mesmo tamanho, né? Então você tem aí, por exemplo, o Banco do Brasil, mas você tem o Banespa. Banespa é quase um banco, não chega a ser o Banco do Brasil, mas é gigantesco. Então tem que ver isso, tem que levar em consideração isso tudo que foi privatizado. Tinha companhia aérea do estado de São Paulo.